Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade com nossa disciplina de cálculo, hoje vamos estudar limites no infinito. Trazendo um exemplo de limites no infinito, temos o seguinte. Vamos analisar o comportamento da função f definida por f de x igual a 1 menos 1 sobre x. Na realidade, você quer estudar o comportamento dessa função quando os valores de x crescem ilimitadamente através de valores positivos. Certo? De que forma vamos fazer isso? Vamos começar construindo uma tabelazinha, certo? Mas vamos ligar aqui nossa canetinha rapidamente. Pronto. E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a atribuir valores a x. Ó. Quando x for 1, f de x é igual a 0. Quando x for igual a 2, f de x é igual a 1 sobre 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, quando x for igual a 1000, f de x é igual a 999 sobre 1000. Então perceba que na medida que x cresce ilimitadamente, f de x aproxima-se de quem? De 1. Como assim, professor? Percebam o seguinte. Quando é que uma fração ela é igual a 1? Quando o numerador for igual ao denominador. Então perceba o seguinte, ó, f de x igual a 99 sobre 100. Perceba que o numerador aqui, ó, ele está bem próximo de 100, ou seja, isso aqui nada mais é do que 0,99. Olha aqui, ó, 999 ó, dividido por 1000. Ó, isso aqui dá o quê? Já dá 0,999. Então, à medida que x, certo, é grande, ou seja, cresce ilimitadamente, essa função ela aproxima-se de quem? De 1. Beleza, pessoal? Então, pela tabela, constatamos o quê? Que quando esse x aqui cresce ilimitadamente através de valores positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, os valores da função aproximam-se o quê? Cada vez mais de 1. Simbolicamente, certo? E a leitura desse limite ela é feita da seguinte forma. Limite de f de x, x tendendo a mais infinito é igual a 1. Beleza, pessoal? Observação. Quando uma variável independente x está crescendo ilimitadamente através de valores positivos, vamos representá-la dessa forma, x tendendo a mais infinito. Devemos enfatizar também que esse mais infinito não é um número real. Esse símbolo aqui, mais infinito, certo? Ele indica o comportamento da variável independente x. Beleza, pessoal? Voltando para o exemplo anterior, certo? Só que agora você vai o quê? Você vai acrescentar, atribuir, certo? Valores a x, o quê? Valores negativos, ou seja, os valores de x elas vão decrescer ilimitadamente, certo? De que forma vamos fazer isso? Novamente, vamos construir aqui nossa tabelazinha. E você vai começar o quê? A acrescentar valores a x. Quando x for igual a menos 1, f de x é igual a 2. Quando x for igual a menos 2, f de x é igual a 3 sobre 2. E assim sucessivamente. Por exemplo, quando x for igual a menos 1000, f de x é igual a 1001 sobre 1000. Novamente, ó, quando os valores de x decrescem ilimitadamente, certa a função f de x, ela está o quê? Está aproximando-se de 1. Realmente, ó, novamente, você pode perceber ó, que o numerador ele está bem próximo de 1. Isso aqui nada mais é do que 1,001. Beleza, pessoal? Observação. Observando a tabela novamente, verificamos que à medida em que os valores de x decrescem ilimitadamente através de valores negativos, os valores da função aproximam-se cada vez mais de 1. Podemos representar x tendendo a menos infinito. Isso quer dizer o quê? Que esse x ó, ele está decrescendo ilimitadamente, certo?
E a representação dela e a leitura dela pode ser feita limite f de x, x tendendo a menos infinito igual a 1. Graficamente, percebam aqui, ó, tá aqui, ó, a construção do gráfico. Ó. Percebam que à medida que x está crescendo, ó, ilimitadamente através de valores positivos, percebam que a função, ó, ela está aproximando-se de quem? De 1, pessoal. Ó, tá aqui, ó. Quando x decresce ilimitadamente através de valores negativos, perceba que a função, ó, também o que? Aproxima-se de 1. Portanto, ó, o limite de f de x, quando x cresce ilimitadamente, ela é igual a 1, ou seja, aproxima-se de 1. E o limite de f de x, x tendendo a menos infinito, ó, valores aqui ó, negativos, percebam que ele também aproxima-se de quem? De 1. Beleza, pessoal? Está aí nossa primeira definição. Seja f uma função definida em um intervalo aberto. Dizemos que quando x cresce ilimitadamente, f de x se aproxima de L. E escrevemos limite de f de x, x tendendo a mais infinito é igual a L, se para todo epsilon maior do que zero, existir um n maior do que zero, tal que, se x é maior do que n, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Em símbolos, temos isso aí, ó. Limite de f de x, x tendendo a mais infinito é igual a L, se somente se para todo epsilon maior do que zero, existir um n maior do que zero, tal que, se x é maior do que n, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. A definição 2 diz o seguinte: seja f uma função definida em um intervalo aberto. Dizemos que, quando x decresce ilimitadamente, f de x se aproxima de L. E escrevemos limite de f de x, x tendendo a menos infinito igual a L, se para qualquer epsilon maior do que zero, existir um n menor do que zero, tal que, se x é menor do que n, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Em símbolos, temos isso aí, ó. Limite de f de x, x tendendo a menos infinito, é igual a L, se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existir um n menor do que zero, tal que, se x é menor do que n, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Olhando aqui, certo, um exemplozinho bem simples, temos aqui a função g de x. Ó. Perceba que quando você toma x, ó, crescendo ilimitadamente, certo? Percebam que a função g de x ela está o quê? Aproximando-se de quem? De 2. Percebam agora que quando x decresce ilimitadamente, certo? Percebam que g de x está tendendo a quem? A menos 2. Portanto, o limite de g de x, com x tendendo a mais infinito, é igual a 2. E o limite de g de x, x tendendo a menos infinito, é igual a quem? A menos 2. Tá aí algumas definições de limites no infinito. A definição 3 diz o seguinte, que o limite de f de x, x tendendo a mais infinito, é igual a mais infinito, se somente se para todo a maior do que zero, existir um delta maior do que zero, tal que, se x é maior do que delta, então f de x é maior do que a. Definição 4. O limite de f de x, x tendendo a mais infinito, é igual a menos infinito, se somente se, para todo ar menor do que zero, existir um delta maior do que zero, tal que, se x é maior do que delta, então f de x é menor do que a. A definição 5. O limite de f de x, x tendendo a menos infinito, é igual a mais infinito, se somente se, para todo a maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, se x é menor do que delta, então f de x é maior do que a. E, por fim, podemos dizer o quê? Que o limite de f de x, x tendendo a menos infinito, é igual a menos infinito, se somente se, para todo ar menor do que zero, existir um delta menor do que zero, tal que, se x é menor do que delta, então f de x é menor do que a.
Beleza, pessoal? Tá aí algumas definições de limites no infinito. Vamos estudar agora alguns teoremas. O teorema 1 diz o seguinte: se C é um real, então eu posso dizer o que com isso? Que o limite da constante, quando x tende a mais ou menos infinito, é a própria constante. O teorema 2 diz o seguinte, que se n é um número inteiro positivo, então o limite de x elevado a n, certo? Com x tendendo a mais infinito, ele é igual a mais infinito. E o limite de x elevado a n com x tendendo a menos infinito, ele vai ser mais infinito se esse nzinho aqui for par, e menos infinito se esse nzinho aqui for ímpar. Beleza, pessoal? O teorema 3 diz o seguinte: se n é um inteiro positivo, então o limite de 1 sobre x elevado a n com x tendendo a mais infinito, ele é igual a zero. E o limite de 1 sobre x elevado a n com x tendendo a menos infinito também será igual a zero. O teorema 4 diz o seguinte: se f de x é uma função polinomial com a índice n, certo, diferente de zero, certo? Então, o limite de f de x com x tendendo, certo, a mais infinito é igual ao limite, certo, de a índice n xn com x tendendo a mais infinito, e o limite, certo, de f de x com x tendendo a menos infinito, isso é igual ao limite de a índice n xn com x tendendo a menos infinito. Já o teorema 5 diz o seguinte: se f de x e g de x são funções polinomiais, certo? Está aqui, com a índice n, certo? Esse índice n aqui, está aqui, diferente de zero, e esse bm aqui, bm diferente de zero, então o limite do quociente com o x tendendo a mais ou menos infinito, isso aqui vai ser igual ao limite de a índice n bm, que multiplica x elevado a n menos m, com x tendendo a mais ou menos infinito. Tá aí os teoremas, certo, pessoal? Lembrando que as demonstrações vão ficar como exercícios. Beleza, pessoal? Fazendo agora algumas aplicações, certo? Resolvendo alguns exemplos, utilizando os teoremas. Temos aqui na letra A, certo? O limite de 3 mais 1 sobre x com x tendendo a mais infinito. Então, fazendo a solução da letra A, temos o seguinte, que o limite, certo, de 3 mais 1 sobre x com x tendendo a mais infinito, ou seja, o limite da soma, eu posso escrever como sendo que a soma do limite, ou seja, limite de 3 com x tendendo a mais infinito, mais limite de 1 sobre x com x tendendo a mais infinito. Utilizando os teoremas anteriores, o limite da constante é a própria constante, e o limite de 1 sobre x com x tendendo a mais infinito, isso aqui vai ser o quê? Vai ser zero. Ou seja, 3 somado com 0, isso aqui é igual a 3. Beleza, pessoal? Está aí a resolução da letra A. Percebam que tanto a letra B, como a letra C, como a letra D, eles são limites de funções racionais. Ou seja, tanto o numerador como o denominador são funções polinomiais. Então, neste caso aqui, vamos dividir tanto o numerador como o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Beleza, pessoal? Ou seja, na letra B aqui, no caso da letra B, como o grau, certo, do numerador é igual ao do denominador, não vai ter problema nenhum, não. Você vai dividir numerador e denominador por quem? Por essa variávelzinha aqui, x, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao limite. 3x dividido por 3 vai dar 3. 2 dividido por x dá 2 sobre x. 5x dividido por x dá 5. Menos 1 dividido por x. Está aqui, com x tendendo a quem? A mais infinito. Ou seja, isso aqui vai ser igual, novamente utilizando o teorema anterior. Limite da constante é a própria constante, que é 3. O limite de 2x com x tendendo a mais infinito, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0. Certo, pessoal? Limite da constante 5 é aqui, ó, é a própria constante, que é 5. Menos. Novamente, limite de 1 sobre x com x tendendo a mais infinito, 0. Ou seja, na letra B a resposta seria o quê? 3 sobre 5. Na letra C, perceba que o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Não tem problema não, certo? A gente vai resolver da mesma forma.
você vai pegar simplesmente o numerador e o denominador, certo? E vai dividi-la por quê? Por aquele x, certo? De maior potência. No caso aqui seria quem? X à terceira. Então, ó, dividindo aqui meu numerador por x à terceira, ó, 2x dividido por x à terceira dá 2 sobre x ao quadrado, mais 3 sobre x à terceira. 3x à terceira dividido por x à terceira dá 3, menos 2 sobre x à terceira. Isto tudo com x tendendo a menos infinito. Aplicando os teoremas, isso aqui vai tender para zero, isso aqui vai tender para zero. Limite da constante é a própria constante, que é 3. Isso aqui também vai tender para zero. Logo, isso aqui vai ser igual a 0 somado com 0, que é 0. 3 somado com 0, que dá 3. 0 dividido por 3, que dá 0. Então, a letra C, a resposta seria o quê? 0. Na letra D, certo? Perceba que agora o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Não tem problema nenhum, não. Você vai dividir o numerador e o denominador por quem? Por aquele xzinho, certo? Do denominador de maior potência, que no caso aqui seria quem? 1. Então, você vai simplesmente pegar o numerador e o denominador e vai dividi-lo por quem? Por x. Então, tá aqui, ó. 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. 4x dividido por x dá 4. Menos 5 dividido por x dá menos 5 sobre x. 3x dividido por x dá 3. 4 dividido por x dá 4 sobre x. Ou seja, com o limite, o quê? X tendendo a menos infinito. Isso aqui vai ser igual, ó. Perceba, ó, que 2x aqui, ó, quando você substituir aqui x por menos infinito, ou seja, por um valor muito grande, só que negativo, esse valor vai continuar sendo grande e negativo, ou seja, menos infinito. Mais limite da constante é a própria constante. E o limite de menos 5 sobre x com x tendendo a zero, isso aqui é o quê? Zero. Limite, certo, da constante 3 é o próprio 3. E o limite, certo, ó, novamente o teoremazinho aqui, com x tendendo a menos infinito de 4 sobre x, isso aqui é zero. Então, perceba, ó, que quando você somar esse 4 a esse menos infinito, ou seja, você somar 4 a um número muito grande, só que negativo, ele continua sendo um número muito grande e negativo, ou seja, menos infinito. Certo? Dividido por quem? 3 somado com 0, que dá 3. Ou seja, perceba, pessoal, que menos infinito dividido por 3 continua sendo um número muito grande e negativo, ou seja, que daria quanto? Menos infinito. Beleza, pessoal? Essa aqui foi a nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida a gente pode estar fazendo uma aula pelo Google Meet, certo? Para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!